Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar o estudo da lição 12, que será ministrada no domingo, dia 22 de junho de 2025. Tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Esse está consumado é o tetelestai, não é? Tetelestai, está consumado. Há uma particularidade nesse verbo. Eu vou ler aqui, irmãos, está na descrição do vídeo, amém? O termo grego tetelestai é uma forma do verbo teleo, que significa terminar, completar ou realizar. Na gramática grega, é o verbo na voz passiva, tempo perfeito. Está consumado, foi consumado. Então, é o verbo na voz passiva no tempo perfeito, quer dizer, o passado, né? Terceira pessoa do singular, indicando que uma ação concluída no passado, com efeitos duradouros no presente. Esse verbo, no grego, ele tem essa particularidade. Ele indica algo que foi feito no passado, mas que está valendo no presente. Vamos tentar entender. Por exemplo, uma lei. Uma lei ela foi assinada no passado, mas ela vale até hoje. Então aqui o tetelestai é essa ideia. É algo que foi feito no passado, mas que vale até hoje. Quando Jesus gritou tetelestai, está consumado, Jesus estava falando que a obra da salvação estava consumada naquele momento, mas que esta obra ela ia perdurar para frente, ela ia seguir pelos séculos e séculos até chegar até nós, até chegar a nós. Isso é muito interessante. Ou seja, a obra do sacrifício de Jesus na cruz, o tetelestai de Jesus, o sacrifício dele na cruz vale até hoje para nos salvar. Então, na gramática grega, o verbo na voz passiva, tempo perfeito, terceira pessoa do singular, indicando uma ação concluída no passado, com efeitos duradouros no presente. Em contextos específicos, como recibos e dívidas antigas, poderia significar algo que foi pago integralmente, ou então a dívida está quitada. Em João 19:30, nas últimas palavras de Jesus na cruz, tetelestai é traduzido como está consumado, indicando que a sua obra redentora na cruz foi completa, foi completada, foi feita por completo. Jesus mesmo disse, né? Glorifica o Filho, porque ele consumou, ele completou a obra que estava proposto para ele completar. Jesus, ele disse essas palavras, declarando que a obra já estava ali, ele já estava indo morrer na cruz e que ele já estava cumprindo todo o plano de salvação que Deus tinha planejado para o homem. Então é muito interessante essa palavra tetelestai, né? Não é tetelestai, não, irmãos, é tetelestai, né? Fala dedé, agora fala teté. Então, tetelestai. Tetelestai, está consumado, vem do verbo teleo, que significa terminar, completar ou realizar. Então, Jesus, ele completou a obra na cruz e essa obra perdura até hoje. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Olha que interessante. Na cruz, ele venceu o pecado. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte.
Leitura diária. Na segunda, uma mensagem de despedida antes de enfrentar a cruz. Na terça, a ausência de Jesus traria um período de tristeza. Na quarta, a oração para o fortalecimento dos discípulos. Na quinta, a prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Na sexta, a condenação de Jesus por Pilatos. E no sábado, Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Aqui interessante, né? Jardim do Getsemane é a mesma coisa que o Monte das Oliveiras. Então, se você fala Jardim do Getsemane e se você fala Monte das Oliveiras, você está se referindo ao mesmo lugar. Poderíamos até colocar essa informação na geografia bíblica, né? Que é para a gente entender. Jardim do Getsemane e Monte das Oliveiras, é o mesmo lugar. É uma informação teológica, né, de teologia, de conhecimento bíblico, importante para a gente gravar. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 19, versículos 17 e 18, depois 28 a 30, depois 20, os versículos 6 a 10. Esses comentários estão na descrição do vídeo, amém, irmãos? João 19. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Interessante, né? No versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Tem uma tradução, eu acho que é Almeida Revista Atualizada, que diz que depois que de tudo se cumprido, quando Jesus ele viu que tudo havia se cumprido, ainda faltava uma coisinha, faltava ele falar que tinha sede, e lhe deram a beber, né, o fel, o vinagre, para se cumprir um dos salmos messiânicos. Eu não sei se é o Salmo 22, mas eu vou pesquisar e vou deixar na descrição do vídeo também. Mas um dos salmos messiânicos, Jesus fala isso. O salmo messiânico fala isso, que na minha sede me deram fel. Então, para se cumprir essa profecia, a última, Jesus falou que estava com sede e eles colocaram vinagre na boca de Jesus para que ele pudesse beber. Aí ele disse: agora completou, agora se cumpriu tudo. Tetelestai, está consumado. O plano da salvação está completo. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 20, versículos 6 a 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. A leitura do plano de aula que está na revista do professor. Introdução. O Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Para uma melhor compreensão desse plano, essa lição aborda 3 momentos essenciais. 1. A prisão e a condenação de Jesus. 2. A sua crucificação, morte e sepultamento. E, por fim, 3. A sua gloriosa ressurreição.
Podemos incentivar os alunos a perceberem como os textos bíblicos da leitura bíblica em classe demonstram o cumprimento das Escrituras e a manifestação do amor divino. Esses textos nos convidam a refletir sobre a cruz e a ressurreição como pilares da nossa fé e esperança. Apresentação da lição. Objetivos da lição. O objetivo do item 1, que é o que nós estamos estudando hoje. Descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. No tópico 2, o objetivo é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E no tópico 3, o objetivo é incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Motivação. Os acontecimentos relacionados com a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus transcendem meros relatos históricos, constituem verdades que transformam e influenciam a fé cristã. Portanto, entender o sacrifício de Cristo enriquece a nossa gratidão e dedicação a Deus. Assim, ao reconhecer a importância da cruz e celebrar a ressurreição, somos motivados a viver com esperança, firmados na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Conclusão da lição, aplicação. O tema desta semana convida-nos a viver todos os dias à luz do sacrifício e da ressurreição de Cristo, tendo consciência do preço que foi pago pela nossa redenção e da vitória que ele nos proporciona. Que a nossa fé se fortaleça e a nossa esperança se renove ao recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder a vida eterna. A doutrina da ressurreição também é uma doutrina fundamental do cristianismo, assim como muitas outras, né? E dentre elas a gente gosta sempre de destacar a cristologia, né? A divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, na paracletologia ou pneumatologia, o Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo. E também nós temos a doutrina da Trindade, que também é muito combatida. Nós temos a doutrina da condenação eterna, que também é muito combatida. E a doutrina da ressurreição, que também é muito negada, né? É muito negada em certos ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Para nós, Jesus ressuscitou e ele vai nos ressuscitar também. Agora nós vamos entrar na leitura da revista dos alunos. Palavra-chave: ressurreição. Nesta introdução, nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado, tetelestai. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Aí quando eu li aqui, né, estava estudando, constituem a base da esperança cristã. Eu lembrei daquele versículo que fala da bendita esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é um versículo usado na cristologia para fundamentarmos a divindade de Jesus. O apóstolo Paulo, confessando que Jesus é Deus, ele disse: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Jesus é Deus, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Referência importante para memorizar: Tito capítulo 2, versículo 13. Item 1. A prisão e a condenação de Jesus. 1.1.
à prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Informação importante e interessante. Nós que gostamos de pregar, de ensinar a palavra de Deus, professores de escola bíblica, professores das crianças, né? É importante nós termos isso em mente, que o Monte das Oliveiras era o que o jardim do Getsêmani era conhecido como o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque ali tinha muitas oliveiras, né? Que produz azeitona, o azeite de oliva, né? E aqui, irmãos, no início disse, quando foi após ter proferido o seu último discurso, é aquele que nós falamos nas aulas passadas, o discurso de despedida de Jesus, ou o discurso do adeus. João capítulo 13, versículo 31 a João 16. Também é importante ter em mente e essa informação na nossa mente. E quem sabe, né, anotadinho ali no cantinho da Bíblia, em João capítulo 13, você anota ali João 13, 31 a João 16. É o discurso de despedida ou o discurso de adeus. Do adeus, são as últimas palavras de Jesus. Então, como eu falo, irmãos, são coisas importantes que a gente tem que aprender, guardar isso, porque quando a gente estiver pregando, estiver dando um estudo bíblico, a gente traz uma informação dessa, isso é importante, isso agrega valor, né? E traz edificação. João capítulo 13, versículo 31 a João 16. Discurso de despedida ou discurso do adeus. Jardim do Getsêmani era conhecido como Monte das Oliveiras, porque ali tinha muitas oliveiras. São informações que a gente tem que ter guardado. É importante ter essas informações, esse conhecimento. Continuando a leitura. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Aqui sobre a condenação de Jesus tem um comentário muito importante, interessante, edificante, enriquecedor e que também estará na descrição do vídeo. Amém? 1.2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Então vou ler de novo aqui. Assim levaram Jesus até ele, até Pilatos, apesar de este, Pilatos, preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus, conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir
a condenação de Jesus. 1.3 A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Sinopse 1. A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Irmãos, aqui na lição, eu separei aqui um texto, o estudo sobre a palavra hisopo. Essa palavra hisopo, ela está na lição, né? Quando o salmista Davi diz assim, ele pede a Deus para purificá-lo com hisopo, reconhecendo sua necessidade de perdão e renovação espiritual. O que era o hisopo? O hisopo é uma planta, ela foi citada na Bíblia, né, conforme estamos falando, que era utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Por ter folhas que absorvem líquido, o hisopo era amarrado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha. Era muito utilizado para aspergir, respingar líquido, seja água, sangue ou vinagre, dependendo do ritual, né? Então ali no sacrifício, na expiação, pegava o hisopo, molhava o hisopo no sangue dos animais e jogava, aspergia o sangue. Então, Davi disse, purifica-me com hisopo, trazendo a ideia de que ele precisava desse perdão e dessa purificação. Eu estou trazendo essa palavra do hisopo aqui, irmãos, porque em algum lugar aqui foi falado sobre hisopo, eu li, mas acabou que eu não trouxe à luz o comentário, então eu estou trazendo agora, porque já que ele está aqui, né? Então isso também é importante saber. Davi disse, purifica-me com hisopo. O hisopo era uma planta que ela absorvia o líquido, seja água, vinagre, e era usada para aspergir o sangue, por exemplo, dos animais, aí aspergir o sangue no ritual, né, da purificação dos pecados, no ritual do perdão dos pecados. Então, fazendo referência a essa atitude, foi que Davi disse, purifica-me com hisopo, no Salmo 51, né? Mas hoje nós falamos assim, purifica-me com o sangue de Jesus, amém? Ninguém vai falar, Senhor, me purifica com hisopo, não. Hoje quem te purifica de todo pecado é o sangue de Jesus, amém? Esta é a doutrina dos apóstolos. A igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Então fica esse comentário do hisopo aqui, irmãos, porque eu confesso, em algum lugar aqui tinha essa palavra, eu fiz a anotação aqui, só que eu perdi onde que está. Amém? Os irmãos me perdoem aí. Mas vamos aqui fazer agora, irmãos, o comentário importante da condenação de Jesus. Tudo isso está na descrição do vídeo. A condenação de Jesus, irmãos, o julgamento de Jesus foi a coisa mais absurda que teve. Eu pesquisei aqui, pontuei cinco pontos, né, interessantes. Numa mensagem de
de ceia do Senhor, falando sobre a condenação de Jesus e tudo, né? É interessante até mencionar isso, porque enriquece a mensagem também. O julgamento foi realizado à noite. Isso era proibido pela lei judaica. Faltou um processo justo. O condenado, né, Jesus, ele tinha direito à defesa e ele não teve esse direito. E ele foi acusado por testemunhas falsas. As acusações eram infundadas, não tinha muita base. Mas mesmo assim estava valendo, eles queriam condenar Jesus. A lei romana também foi violada, pois ela exigia um processo legal claro. A lei romana, o direito, né, irmão? O direito lá dos tribunais romanos também exigia que tudo fosse feito às claras, não é? E esse processo tinha que seguir um rito, né? Um processo, tinha que ter um processo legal, um andamento legal obedecendo à lei. O devido processo legal, né? Como falam os advogados, tinha que ter o devido processo legal. E não teve. Jesus foi açoitado e torturado antes de ser condenado. Como é que você tortura e dá chicotada em alguém? Você pune uma pessoa antes dessa pessoa ser condenada. Jesus apanhou antes de ser condenado, antes de ser julgado, né? Já foi julgado daquela maneira toda errada. Julgado à noite, às pressas, falsa testemunha, acusações infundadas, o devido processo legal não aconteceu, e antes de tudo isso ele já apanhou. Jesus foi açoitado e torturado antes de ser condenado. E havia uma pressão política. Irmãos, está na Bíblia, aquela pressão política. Quando os judeus falaram assim para César, para Pilatos, Pilatos, se você solta ele, se você solta ele, você não é amigo de César, porque ele diz que ele é rei. Ele diz: o meu reino não é deste mundo, então ele está falando que ele é rei. Mas o nosso rei é César. Nesse momento, até para condenar Jesus, eles confessavam que o rei deles era César. Então, também tem essa questão política, essa pressão política. Então, a pressão política, Jesus foi açoitado e torturado antes de ser condenado. A lei romana foi violada porque exigia um processo legal claro, né, o devido processo legal. A lei judaica não foi respeitada porque era proibido também fazer o julgamento à noite, e faltou um processo justo, porque havia falsas testemunhas e acusações infundadas. Esse resuminho aqui também está na descrição do vídeo. Eu sempre coloco esse conteúdo, irmãos, na descrição do vídeo, algum comentário a mais, porque é importante. E caso você queira usar alguma ideia para suas mensagens, para os seus estudos, fique à vontade, amém? Compartilhe, irmãos, esse estudo, essa aula de hoje com irmãos e amigos, e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, e com todos os irmãos que estão estudando essa revista que está acabando, não é? E a próxima revista, irmãos, ela vai fazer uma abordagem sobre a igreja. Vai ser um conteúdo sobre eclesiologia. Pelo menos eu entendo assim, por causa da capa, né? Que eu vi a capa da próxima revista. Irmãos, Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.